Acho que estamos ao vivo aqui já. Boa tarde, bom início de noite, pessoal. Eu sou o Carlos Santana, professor e pesquisador, além de criador desse incipiente canal sobre cinema, tá? Eu peço para os não inscritos que se inscrevam no canal, tá? Quem vier assistir futuramente a live também, tá? Vai ficar publicado aqui no canal. Por favor, se inscrevam no canal e ajudem a disseminar um conteúdo de cinema num viés mais profundo do que habitualmente encontramos, né, aqui no YouTube. Né? Então, vamos falar aqui hoje sobre cinema brasileiro, já que o enfoque do canal é cinema brasileiro, especificamente do cinema feito com modelos de câmera Super 8 aqui no Brasil, tá? Eu vou utilizar de alguns tópicos para poder fazer esse pensamento, tá? Em torno da câmera Super 8. Então, vou realizar uma discussão partindo do contexto brasileiro, tá? Como era o nosso contexto na década de 70, período em que surgem essas câmeras aqui. Falar também um pouco brevemente sobre o nascimento da tecnologia pela Kodak. E também é importante falar sobre as objeções ao cinema Super 8 que surgiram também na época, tá? Vou também abordar um pouco as peculiaridades, tá? Através falando sobre os projetores e sobre a publicidade do cinema Super 8. E vou finalizar falando sobre as novas câmeras Super 8 criadas pela Kodak, tá? E como elas funcionam, assim, a grosso modo é isso, tá? Eu vou utilizar de um PowerPoint para fazer a apresentação. É um PowerPoint que está pronto já desde o segundo semestre de 2019, porque durante uma disciplina no PPG Com, uma disciplina de cinema, eu fiz uma apresentação sobre o cinema Super 8, utilizei esse PowerPoint, então para não ficar apenas um trabalho feito para uma disciplina, que me gerou muito, muito trabalho, então resolvi transformar também essa experiência nesse seminário nessa produção aqui audiovisual pro YouTube, nesse viés didático, tá? Então vamos abrir o PowerPoint, tá? Acho que é importante abri-lo. E eu intitulei na época de Super 8, uma câmera na mão e o Brasil no olho. Então permanece esse PowerPoint original. Eu apenas retirei o nome do professor aqui da capa por uma questão de privacidade também. Então, tratando do contexto, então, repetindo, então, aqui no Brasil, a década de 70 foi marcada pelas melhorias de condições econômicas, tá? Da classe média e da classe alta, tá? Então, portanto, cresceu o consumo de carros e televisão, e para vocês terem uma ideia, então, de 1968 até 73, o número de domicílios com televisão e com automóvel na garagem duplicou. E em 1970, uma em cada 4 famílias brasileiras já tinham uma televisão, né? Então, foi um pouco nesse contexto que surge o cinema Super 8, de certo modo subsidiado pelo suposto milagre econômico, né? Que nós sabemos que o milagre econômico ele foi subsidiado pelo subdesenvolvimento, porque na medida em que crescia o consumo por parte dessa classe média e classe alta, a população pobre ficava cada vez mais à margem da sociedade, tá? O modelo Super 8 surge em 1965, tá? Foi lançado pela Kodak como uma evolução do formato de 8mm, tá? E antes que eu esqueça aqui, eu vou abrir o PowerPoint, porque isso ajuda, tá? E pode ser considerado, então, uma evolução, tá? Uma evolução porque a superfície dessa película, ela era um pouco maior, tá? Na verdade, ela era 50% maior em comparação ao 8mm, tá? Ela tinha um fácil manuseio técnico que era propício para filmagens domésticas, tá? Digamos assim. Então, com essa câmera Super 8 de pequeno porte e um cartucho de 3 minutos,
era possível sair dessa posição de espectador para a posição de realizador, tá? Então, aquela máxima clássica do cinema novo, que todos conhecem, que diz, abre aspas, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, fecha aspas, foi radicalizada pelo advento do Super 8, tá? Porque não se exigia mais uma equipe técnica, necessariamente, e se tinha acesso fácil aos cartuchos, não é? De filmes que podiam ser comprados em óticas que eram espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Então, acho que esse é um ponto também interessante para se abordar. E o caráter fílmico, né, das peças audiovisuais em Super 8, ele foi colocado em xeque na época, né? A possibilidade de fazer cinema Super 8, ela criou essa certa objeção, tendo em vista a finalidade muito amadora do equipamento, que possibilitava que, entre aspas, qualquer um pudesse filmar. E nesse sentido, o Super 8 acabava contaminando o que era próprio dos profissionais, dos cineastas profissionais, né? Ou seja, fazer cinema propriamente dito sempre foi uma arte do cinema, ela é muito elitizada aqui no Brasil, tá? E a gente sabe disso, principalmente quando a gente pensa cinema negro, né? Que o Estado não banca produções do audiovisual negro, né? E não se sabe por quê, porque são profissionais, né, altamente competentes, né, que oxigenaram o cinema brasileiro. Mas na década de 70, então, era pior ainda, né? Então, né, a arte elitizada do cinema, né, ela prevalece ainda hoje. E eu resolvi trazer aqui para pensar esse caráter impureza, caráter impuro do cinema, com o teórico Bazin, que é um teórico clássico que todos os pesquisadores e quem acompanha cinema conhece, né? Porque o Bazin discute essa contaminação do cinema e nas artes em geral. Ele aponta que essa contaminação faz parte da evolução das artes, né? Só que, por outro lado, para os defensores do cinema puro, né, que existe até hoje, eu acho, né? Mas sobretudo os lá da época do Bazin, o cinema era original na primeira época, né? Que é o cinema mudo, né? Mas que ao longo do tempo ele foi sendo contaminado pelas outras artes, né, sobretudo a literatura, com o cinema sonoro, perdendo a sua originalidade e podendo até morrer. Então, né, foi colocado em xeque a sobrevivência do cinema quando se entrou a fala, se entrou o som e a literatura, né. Então, para esse grupo, né, defensor desse cinema, cinema puro, cinema essencial, digamos assim, para eles não havia uma evolução na contaminação, mas sim uma decadência. Né? Só que para o Bazin não é porque a fotografia é a matéria-prima do cinema que ele deve se prender à dialética exclusiva das imagens. Né? E as técnicas do romance, elas podem sim contribuir para o progresso do cinema. Né? Ele fazia essa discussão na década de 40, se não me engano. Né? E aqui no Brasil, então, quem assumiu essa postura dentre, né, eu destacaria o Torquato Neto, né, cineasta, escritor e jornalista, né, músico, né, famoso por ter participado da Tropicália, né. O Torquato impulsiona o uso dessa bitola escrevendo na coluna Geleia Geral. Ele escreve, tem um trecho bastante interessante que eu destaquei aqui dele, em que ele diz, abre aspas, Super 8 é moda? É também cinema. Tem gente que já está nessa firme e não está exatamente só brincando. Na minha opinião, está fazendo o possível quando possível, fecha aspas. Então, ao falar de moda, ou seja, algo que muitas pessoas já consomem, significa que para ele o cinema não é mais exclusivo de determinado nicho, né, mas que ele possibilita sair da posição de espectador, ou ele é o Super 8, né, para de realizador, né? Então ele faz uma fala de incentivo, né, ao defender o Super 8, nas suas colunas ele, né, badalava a bitola, exaltava a importância, dava instruções de uso, fazia divulgação da programação nos cineclubes e etc. Né? Então vamos mudar de slide, né? Tanto tempo com o mesmo slide. Tratando então das peculiaridades do Super 8, né? Eu trouxe essas duas imagens aqui, que são bem interessantes, né? Mas
Tá, podemos pensar assim, ó, a questão financeira ela é muito importante, mas como é que funcionava exatamente? Então eu trouxe alguns dados aqui, né? Ele custava 5 vezes menos a película 16 mm e 20 vezes menos que o 35 mm, né? Os cartuchos, eles tinham 15 metros, e 15 metros equivale a 3.600 fotogramas que já eram pré-carregados, né? Que evitavam o contato manual da película e possibilitava uma rodagem sem interrupção, né? Isso é muito importante, né? A gente sabe que o cinema, os longas-metragens em 35 mm, por mais que houvesse uma equipe reduzida quando se tratava de cinema novo, né, que foi uma grande revolução, mas o diretor tinha que ter um assistente de direção, por exemplo, porque os cartuchos, né, não eram pré-carregados, né, e para fazer essa mudança tinha que se usar ou ficar no local escuro ou usar um saco preto, né, porque qualquer contato com a película se perdia o material, né, ficava com a imagem alterada e aí seria impossível realizar o trabalho, e aqui já não tem nada disso. Então aqui a equipe que já era reduzida do cinema novo se torna ainda menor, né. E para carregar a câmera, bastava então abrir o equipamento, né, e colocar o cartucho dentro, fechar a tampa e começar a filmagem. Tá? Essas imagens que eu selecionei aqui, elas mostram de maneira bem interessante, detalhada, como funcionava a questão da perfuração, né? A perfuração era uma vantagem porque ela era reduzida, né, em relação ao Super 8, como vocês podem ver aqui, né? Perfuração do Super 8 e a perfuração do 8 mm, né? O que ocasionava, por conseguinte, uma área de impressão de imagem muito maior do que a do Super 8, né? 50% maior do que a 8 mm, né? Então a imagem era mais nítida por isso, né? Era mais nítida que a do 8 mm, propondo possibilidades maiores de se pensar a direção de fotografia, por exemplo, porque se tinha uma imagem maior, se tinha uma estética diferente. Então, se tratava de um aperfeiçoamento, né? Embora o custo fosse menor. Isso é bastante incomum, mas aconteceu. Agora eu trouxe aqui algumas imagens dos projetores, tá? Nem todos os projetores de Super 8, eles eram sonoros, né? Como o que foi lançado pela Kodak em 1967, o M95, que vocês podem acompanhar pela imagem esquerda, né? Esse projetor mais claro, né? Ele projetava o Super 8 e o 8 mm, tá? E tinha uma velocidade de projeção de 6, 18 e 54 quadros por segundo, tá? E rodava até 120 metros de filme. Tá? Enquanto que o outro projetor, esse mais escuro à direita, ele era mais completo. Ele tinha todas as funções do M95, mas ainda podia ser ligado ao aparelho de televisão pelo terminal da antena. Então ele tinha esse recurso mais interessante. No que diz respeito à publicidade, então, eu trouxe aqui dois cartazes, tá? São textos em inglês, não há tradução, mas enfim, é bem fácil de ler. Se trata de um texto de publicidade com palavras acessíveis, né, de se compreender. Então, essa publicidade do Super 8, ela era carregada da palavra, não é? O Super 8, ele tinha um viés tão inovador, né, que apenas as imagens não davam conta de fazer essa explicação. Era necessário agora, talvez pela primeira vez até, priorizar a palavra em detrimento à imagem, né? Ou fazer a combinação, né? Os textos, então, que estão ali, o primeiro texto diz, ali no cabeçalho, novo motivo para dar uma Kodak de presente esse Natal. Abra, coloque dentro e filme. Salve o seu Natal com os filmes mais brilhantes de todos os tempos. E ainda diz, nova câmera de filme Kodak Instamatic que carrega instantaneamente, né? Então eles destacam isso, né? Que como é fácil fazer um filme e como a qualidade dos filmes são importantes, né? Então tem todo esse viés pedagógico, digamos assim, essa publicidade, né? Aí, então, nesse primeiro cartaz, o cartaz com a imagem do homem, né? É dito ainda que o carregamento do cartucho é automático, que pode ser exposto à luz, como eu já havia falado, né?
Também diz no cartaz que a câmera Kodak Instamatic, a M4, custaria menos de $70, enquanto a Instamatic M6 menos de $160, né? Então essa questão financeira também era muito importante ser pautada, né? E enquanto que o projetor, o Instamatic M90, né, menos de $190, né? E capaz de exibir em velocidade rápida, slow motion e normal. Então vários atributos além desse preço mais reduzido. Então, a publicidade funcionava dessa forma, né? Em síntese, funcionava como uma maneira de explicar o funcionamento da novidade, já que o Super 8 apresentava todas essas inovações em relação aos formatos anteriores, né? Na figura na imagem que remete à mulher e aos projetores, né? Ela traz o anúncio de um projetor da empresa suíça Bolex, né? E o texto diz o seguinte, né? Destacando alguns trechos, é um texto bem curto, né? Abre aspas. O Bolex 18 é o melhor projetor para filme em 8mm. Adivinhe qual é o melhor para o novo Super 8? O novo Bolex 18 Super 8 naturalmente, né? Então a diferença é que o novo projetor possui essa imagem mais larga, como eu falei, né? E o texto também vai destacando as inovações das lentes em zoom também, né? E a possibilidade de pôr a imagem em diferentes velocidades, né? E também tem uma certa exaltação da marca, né? Porque embora o 8mm tivesse sido superado, se é que dá para dizer assim, o 8mm aparece na imagem, se exalta a capacidade dele, né? Mas como a marca acompanha a progressão tecnológica, ela fez algo melhor, né? É possível notar uma exaltação da marca ali, assim, né? E o cartaz mostra ali ambos projetores lado a lado, né? Para ter essa comparação, né? Mas considerando a qualidade sempre da marca, né? E mais ali ao final do texto, então, diz o seguinte, né? Abre aspas, procurar o seu negociante de câmeras para que ele mostre o Bolex 18 ou o Bolex 18 Super, né? Então, ainda estavam vendendo 8mm e fazendo, então, essa divulgação de ambos. E a forma é a seguinte, ó, abre aspas, escrever para o endereço tal. Então, por esse trecho, é possível, então, começar a ter uma ideia, então, de como era feita essa compra do equipamento, né? Então, era necessário falar com esse comerciante, né, de câmeras que vendia o produto por catálogo, ou então escrever para o endereço determinado e divulgado por eles, né. Agora, tratando, então, da tríade, da produção, distribuição e exibição, né, como que ela funcionava, né, os super oitistas, então, que é como ficou conhecido esse grupo de cineastas que filmavam nesse formato de câmera, eles se uniam em circuitos, né, que exibissem os seus filmes e iam, assim, criando redes alternativas, sempre redes mais alternativas, tá? E era muito característico, então, desses circuitos, a utilização de espaços já estabelecidos, em festivais ou mostras já consagradas, também de 35mm e 16mm, tá? Então, o cinema Super 8 entrou, então, junto com esses festivais onde já ocorriam, tá? Filmagens em outros formatos, né? Então, eu destaco, então, aqui para começar o Super Festivais Nacionais de Filmes Super 8, né? Que contava com mostra principal, né? Que se trata dos filmes selecionados, além da mostra paralela, que se trata dos filmes não selecionados para a competição, né? E também havia mostras internacionais, né? A inclusão já de debates e seminários de estudos veio só na sexta edição, tá? E esse festival, os Super Festivais Nacionais Super 8, foi uma iniciativa da Grife, né? Que eu até destaquei aqui o nome da empresa, né? Que era uma empresa voltada para produção e promoção dos filmes em Super 8, né? Que foi fundada em 75. E ela surgiu primeiro como uma escola de ensino de cinema Super 8, e em seguida ela faz uma parceria com a TV Cultura e realiza uma programação, né, um programa chamado Ação Super 8. Né? Esse programa funcionava grosso modo, essa escola encaminhava para o programa 3 filmes realizados por grupos de estudantes, e esses filmes eles eram avaliados por jurados, pela plateia, e assim iam avançando, né, avançando no programa.
É bastante difícil achar esse programa. Há um episódio apenas dele no YouTube, né? Mas vale bastante a pena. Né? É um documento histórico bastante interessante. Destaco aqui também o Festival de Campinas, tá? Apesar, então, do pioneirismo do Grife, como eu falei, resolvi iniciar por ele, o Super Festival do Grife não foi o primeiro dedicado ao Super 8, tá? Porque no primeiro semestre de 1970 aconteceu em Campinas o primeiro festival Super 8, tá? Inclusive o primeiro concurso de filme experimental em Super 8, considerado por alguns o primeiro concurso de cinema Super 8 experimental da América Latina, né? Ali houve debates, houve lotação e contou com a presença de figuras importantes como o Bernardem e o Capovilla, que já eram conhecidos, já dialogavam com o cinema novo e com o cinema marginal. Há também o Festival de Penedo, em Alagoas, né, que acontecia no Cine São Francisco, que acabou virando uma igreja, como vários outros. Então, para participar desse festival, o filme tinha que ser em Super 8 de até 30 minutos e com detalhe, né, com o certificado da censura. Então, aqui o editor da censura já estava ali fazendo o seu processo de seleção de imagens apropriadas, né? E a programação previa uma amostra competitiva de Super 8 e a amostra não competitiva, né, de filmes de longa metragem. Então, houve uma inovação aqui, porque a amostra não competitiva era de filmes em longa, e não Super 8. Então, todos os filmes de Super 8 estavam lá para competir. Bastante interessante e peculiar esse festival, porque ele contou com a apresentação de musicais, diversos eventos espalhados pela cidade e uma mostra de cinema novo. Né? O júri, na época, contou com a participação do Roberto Faria, o presidente da Embrafilme, famoso, né? Além do Carlos Fonseca também, né, do Instituto Nacional de Cinema, figuras bem emblemáticas. Né? Vale destacar também aqui a jornada de curta-metragem da Bahia. Tá? Em 1973 foi a segunda jornada, né? Porque apesar de na primeira edição, em 1972, estar prevista, né, a presença do cinema Super 8, né, ela só foi possível no ano seguinte, né? E aí surgiram 31 filmes, né, em Super 8, bastante coisa. E ali surgiram, né, os primeiros filmes baianos, né, feitos em Super 8, né, como o documentário 500 quilômetros, né, e o filme experimental Papai Noel, né, do Célio da Cunha. Esse também é possível encontrar no YouTube, esses filmes. Né? E também tivemos a Mostra Nacional de Filme em Super 8 de Curitiba. Né? Aconteceu em Curitiba, obviamente, né? E foi nessa mostra que surge o primeiro filme de gênero da região, tá? Esse filme ficou intitulado Daniele, Carnaval e Cinzas, né, do Augusto Iversen, né? O filme também venceu o Festival do Grife, né? Se trata de um documentário, né, que é um documentário sobre a vida de uma mulher trans. Né? Teve, obviamente, vários cortes, né, pela censura, né? Eu destaco aqui um corte em que a personagem faz uma aplicação de silicone no seio, né? Em função da má condição de vida e tal. Então, destaco esse filme aqui no festival, tá? E, por fim, aqui, então, tem o Festival de Cinema de Gramado, tá? Que é o nosso representante maior aqui do Rio Grande do Sul, né? E nesse festival, esse festival é associado sempre é associado, né, e não tem como fugir disso, o cineasta Nelson Nedotti, né, a figura essencial aqui do cinema Super 8 no Rio Grande do Sul, né? Que foi um dos primeiros a começar a filmar com as tecnologias de formato mais artístico, né, aqui no estado, na década de 70 ali, e ele dirigiu em Super 8 longa-metragem Deu Pra Tia nos 70, né, que é uma grande referência aqui no Rio Grande do Sul, um filme bastante importante aqui. Ele dirigiu ao lado do Gibe e do Gerbasi, são outros cineastas aqui do Sul, né, e ele acabou fazendo vários outros filmes também, Super 8, ele fez a música de Nelson Coelho, o filme Meu Primo, e fez o filme Sexo e Beethoven na década de 80, que venceu o Festival de Gramado, né. E, portanto, então, para pensar a atualidade, então, dessa tecnologia,
Essas imagens aqui no slide remetem às novas câmeras, tá? Um modelo criado a partir de 2016, né? Ano em que a Kodak anuncia a volta do Super 8, né? Com 2 modelos de câmera. Né? Um modelo padrão, custando $400, e um modelo mais sofisticado de $700. Né? A ideia era lançar em 2016 ainda, né? Aí no ano seguinte, 2017, a Kodak não lançou a câmera, tá? Ocorreu esse atraso, mas ela atualizou as informações do site, dizendo que seria lançado em março de 2017. E agora, mudando, né? Agora com uma edição limitada e custando $2.000, ou seja, 3 vezes mais do que a proposta inicial, né? Aí chegou, né? O ano foi passando, chegou 2018, 2019. A Kodak não conseguiu lançar a câmera, né? Mas disponibilizou no site, tá? Alguns vídeos feitos com a tecnologia para tentar provar a eficácia do produto, né? Inicialmente, era isso que eu gostaria de falar, tá? De apresentar aqui para o canal. Eu peço mais uma vez, então, para os não inscritos que se inscrevam no canal, tá? Que assim vocês ajudam bastante o YouTube a impulsionar, tá? O conteúdo para outros perfis e ajudando, então, a que se crie uma comunidade, uma rede com um viés mais profundo aqui no YouTube, fugindo um pouco da superficialidade que nós encontramos, tá? Eu deixo o meu agradecimento, então, para todos que assistiram aqui no canal, tá? A Caroline Olis, professora, ela é professora aqui de Porto Alegre, e ao canal Imagem Tempo, que, na minha opinião, é o melhor canal de cinema, tá? Num viés mais profundo que existe aqui no YouTube, não achei nada que chegasse nem perto.